Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. As notícias. Jornal das Duas, com a edição da Diana Rosa. E Diana, Rui Afonso, deputado do Chega, acusado de ter comprado votos a membros do grupo neonazi 1143, revela que já falou com André Ventura para abrir uma averiguação interna. Em causa, o caso denunciado por Tirso Faria, um arguido no caso 1143, que acusou o deputado do Chega, Rui Afonso, de comprar votos a membros do grupo neonazi, uma notícia do jornal Público. Tirso Faria, coordenador do núcleo de Santo Tirso, da organização neonazi, afirma que Rui Afonso inscreveu dezenas de membros do grupo 1143 no partido, pagou-lhes meses de cotas e quantias para irem votar. Tirso Faria, que é também antigo vice-presidente da Conselhia do Chega em Santo Tirso, aponta para valores entre os 3.500 e os 3.800 euros. À Rádio Observador, Rui Afonso recusa qualquer acusação de má conduta na liderança distrital. Eu pedi para esclarecer isto, porque, repara, esta névoa não é criada por mim. E aquilo que eu estou a dizer, eu já falei com a Direção Nacional e já falei com o Presidente do Partido. Nós vamos abrir um processo de averiguações interno para que não hajam dúvidas, nem suscitem, nem haja qualquer névoa relativamente ao processo eleitoral de 2023. Para terminar, os resultados desse inquérito serão depois divulgados? Sim, sem qualquer problema. Rui Afonso recusa ainda ter inscrito no Chega membros do grupo neonazi 1143. O deputado nega também ter comprado votos nessa eleição. Agora, uma pessoa diz, ele inscreveu dezenas de militantes ou centenas de militantes, ou como diz, paguei 3.500 euros. 3.500 euros a cada militante para inscrever dezenas de militantes. Já viu quanto é que isso dá? Eu tinha que ser o Elon Musk. Quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum. O presidente da Distrital do Chega recusa ainda ter conhecimento de membros recentes na altura da eleição, remete esclarecimentos para a Assembleia Distrital. Mas Israel Pontes contraria. O membro que ficou em terceiro lugar nas distritais revela ainda que, no dia das eleições, mais de 30% dos eleitores eram militantes há apenas 5 dias. Pessoas com total desconhecimento do partido, garante Israel Pontes. Achei extremamente estranho e desagradável até aparecer pessoas lá, vindas do nada, sem qualquer ligação ao partido, pessoas que nem sequer sabiam em que lista vinham votar, nem sequer conheciam o nome das pessoas, nem os programas, eram apenas e só pessoas que foram lá com um propósito único, que foi votar na lista de Rui Afonso. E eu acabei por interpelar algumas, até na longa fila que se fez, e reparei que as pessoas estavam ali super perdidas. Depois acabamos por perceber, nós tínhamos os cadernos eleitorais, e acabamos por perceber que 32% de todas as pessoas que votaram eram militantes inscritos há dias. À Rádio Observador, Israel Pontes garante ter falado com André Ventura sobre casos de má conduta durante o ato eleitoral. Afirma, no entanto, que o presidente do Chega desvalorizou. Tive a ocasião de falar pessoalmente com o André Ventura sobre a situação do Porto, sobre esta metástase que estava aqui a acontecer no Porto. E o André, a única coisa que me disse por 2 vezes, e com toda a razão, perguntou-me quem é que ganhou as eleições na Distrital do Porto. Não foi o Rui Afonso, e eu, exatamente, foi. Pronto, então se é ele é que tem a legitimidade para operar e fazer o que achar bem pelo Distrito. Isso foi o que lhe disse André Ventura? Sim, André Ventura disse-me isso. Quando conversou com André Ventura, não foi uma conversa sobre o possível pagamento de um dos candidatos a militantes para que fossem votar, não foi sobre isto que falou com André Ventura? Não foi sobre isso, foi só da má conduta que nós temos observado nos últimos tempos. Nessas eleições, Israel Pontes ficou em terceiro lugar na Distrital do Porto. Sobre este caso, o advogado Miguel Matias admite que pode haver vários tipos de ilícitos criminais. Desde logo, fraude eleitoral. O próprio partido tem mecanismos para agir disciplinarmente, nomeadamente punindo os infratores. Portanto, isso é uma das consequências. Agora, do ponto de vista penal, pode-se colocar aqui uma questão de fraude eleitoral, o que tornaria nulas essas eleições, e essa fraude eleitoral, naturalmente, que tem que ter aqui uma participação ativa do usado, que é o Partido Chega.
O advogado considera anormal a permissão de voto a um membro com poucos dias no partido, sublinha que vai contra a lei das associações. Quando alguém se faz membro de um partido político ou de uma estrutura associativa qualquer, submetida à lei das associações, naturalmente há uma vacácio. Isto significa que uma pessoa que não pode, no próprio dia, tornar-se militante e ter a legitimidade para exercer cabalmente os direitos que tal militância lhe confere. E eu tenho muitas dúvidas sobre a legalidade dessa rapidez, vá lá dito assim, ou não verificação de quem são as pessoas, de onde vêm, ao que vêm. O advogado Miguel de Matias, em declarações à Rádio Observador. E está concluída a reparação do dique do Mondego, que rompeu durante as cheias em Coimbra. Diana, é uma obra provisória. É o que anuncia hoje o Governo. Em comunicado, o Ministério do Ambiente adianta que a Agência Portuguesa do Ambiente desenvolveu uma operação para repor de forma temporária a estanquicidade do dique, impedindo a passagem de água para os campos agrícolas. Esta intervenção vai permitir a drenagem dos terrenos ainda inundados e é uma etapa indispensável para a reparação definitiva da estrutura. A APA está também a realizar intervenções nas margens do Rio Lis, no concelho de Leiria, que sofreu uma ruptura do dique, é o que se pode ler neste comunicado. Noutros temas, a Hungria vai bloquear o pacote número 20 de sanções europeias contra a Rússia. Anúncio do ministro húngaro dos Negócios Estrangeiros. Em causa a interrupção das entregas de petróleo russo através do oleoduto Druzhba, Peter Siarto afirma que, no entanto, os ucranianos, afirma que enquanto assim é que é, os ucranianos não permitirem o fornecimento de petróleo à Hungria, o país não vai autorizar a adoção de decisões importantes para Kiev. A Hungria e a Eslováquia alegam que o oleoduto já está em condições de retomar o fornecimento de petróleo russo aos dois países, que têm isenções para importar crudo de Moscovo. E o presidente do Irão garante que o país não vai ceder à pressão dos Estados Unidos da América sobre um acordo nuclear. Massoud Pezeshkian diz que o país não se vai curvar diante de nenhuma dificuldade. Afirma ainda que as potências mundiais estão a alinhar-se de forma cobarde para forçar Teherão a baixar a cabeça. A especialista em relações internacionais, Ana Cavalieri, acredita que um ataque norte-americano ao Irão está para breve. E pode acontecer a meio da próxima semana. É o entendimento de Ana Cavalieri, que lembra que Donald Trump tem na terça-feira o discurso do Estado da União, estará a adiar, por isso, o ataque ao Irão para se proteger politicamente. Vai ter o State of the Union Address, ou seja, aquele discurso anual sobre o Estado da União na terça-feira, e eu penso que ele também está a lidar com esse momento. E eu penso que ele estará a não querer atacar antes de terça-feira para poupar quaisquer tipo de consequências negativas que depois ele tenha de explicar ou de atualizar o seu discurso na terça-feira. Ana Cavalieri lembra que enquanto aguarda pelo momento certo para atacar o Irão, Trump está a intensificar a presença militar no Médio Oriente, o que demonstra que uma eventual operação está a ser estudada ao milímetro. Toda a estrutura militar americana neste momento está não só a mover-se relativamente àquilo que são os serviços de informação americanos e também os israelitas para saber verdadeiramente quais irão ser os alvos específicos que os americanos estão prontos para atacar, que serão alvos absolutamente cruciais relativamente à Guarda Revolucionária e consigam, no fundo, ferir o regime dos ayatollahs, mas também precisam de se preparar para aquilo que será uma possível retaliação, para tentar fazer com que os Estados Unidos não tenham quaisquer vítimas mortais dos seus soldados, isso é fundamental, mas também do seu próprio armamento. São as considerações de Ana Cavalieri, a especialista em relações internacionais, foi ouvida no Gabinete de Guerra aqui na Rádio Observador. Está feito o Jornal das 2.